Salve, salve galera de Jundiaí, eu sou o Fabrício Eusébio Eu sou o Murilo Eusébio. e hoje a gente tá começando mais um Filobrizando. Isso aí, um quadro do Parla. Com quem a gente tá aqui hoje? A gente está com... Hildon Vital de Mello, também conhecido como Camaleão Albino. mais conhecido como Camaleão Albino, né? Vambora. E aí, Hildon, você tá bem? Cara, tô bem alimentado agora. A gente tá aqui. Gostou da pizza? Gostei, cara, uma pizza bonita. Não vou falar porque eles vão ter que patrocinar a gente um dia. Exatamente, não quis. Mas assim, eu gostei. Eu quero dar boas-vindas pra quem estiver assistindo esse vídeo. Vambora, vamos trabalhar aqui a mente, fazer a transpiração cerebral. E tamo junto, cara. Parla Podcast, apoiando aí. Aproximem-se os patrocinadores também, os apoiadores. E assistam os nossos vídeos e curtam. É importante que curte, não pode só assistir não, pô. Curte aí, dá uma força porque a gente vai Comentar. ficar... a gente quer ficar milionário amanhã. Pô, Seria bom. Amanhã. só isso. Amanhã. Amanhã. Bom, o que nós vamos falar nesse episódio aqui? Porque no primeiro a gente deu um tapa sobre tudo que ia acontecer, né? E nesse episódio nós vamos falar do quê? Uhum. Bom, a gente vai falar das áreas da filosofia, né? A gente vai tratar um pouco das áreas clássicas, aquilo que a filosofia considerou como clássico na sua formação, que está lá no mundo grego e tal. A gente vai entender algumas áreas e saber por quê que essas áreas são extremamente importantes e saber o que, que mudou ao longo da história. Mas antes, acho que é importante vocês falarem dos patrocinadores. Sim, eu vou falar dos patrocinadores, que é a EC Pinturas. Entrem lá no site www.ecpinturas.com.br e também ajude a gente lá no Apoia-se. É www.apoia.se/parlapodcast. E agora também dá para ajudar a gente pelo Pix, que é o murilo1603@gmail.com. murilo1603@gmail.com. As pode doar qualquer valor que você quiser, pelo Pix, e vai ajudar muito a gente. Fazer pelo Pix é mais importante que fazer pelo Apoia-se, porque o Apoia-se ele morde uma porcentagem nossa. Sim. Então, se puder, faça pelo Pix. E vamos lá, a gente acredita. Segue a gente lá no Instagram, Vambora. né? E o que mais que tem, Fabrício? Tem Twitter Tem o Twitter, tem o Instagram, todos eles são @parlapodcast. e vai ter TikTok do Hildon fazendo dancinha. Vai ter. E tem os sorteios também. A gente vai sortear. Eu quero que você fale do sorteio. Exato, a gente tem duas etapas aqui, né? Não, a gente vai, a cada evento a gente vai sortear alguma coisa do mundo das artes, da cultura, da literatura e anyway. Então vamos lá. Primeiro, a primeira coisa que vai ser sorteada num momento muito específico vai ser um exemplar do Mundo de Sofia, tá bom? O Mundo de Sofia é um livro que está completando 30 anos, se eu não me engano, né? Muito bom. Desse cara norueguês aqui, Justin Gardner. Ele faz uma história da filosofia cronologicamente, é bem bacana. É um livraço, né? Uma boa introdução aí se você quer conhecer um pouco da área. É bem básico, porém com muito conteúdo. O Fabrício tá lendo, tá curtindo. Tô curtindo. Né? Outra coisa que também vai entrar aqui na nossa divulgação, hoje eu tô cheio dos livrinhos aqui, né? Aqui eu vou falar em um outro momento, mas é um parça nosso que virou poesia, né? Ele já não tá entre a gente. Ele era um artista, um poeta, um artista de rua também. Filho, irmão, amigo, poeta, um artista muito polivalente aqui da cidade de Jundiaí, a cidade que não tem heróis. Era o Lucas Menografia. E esse aqui é uma forma de manter a memória dele, tá bom? Saiu o livro dele recentemente, tá fazendo 1 ano, depois eu vou explanar melhor as ideias sobre o que aconteceu aqui, mas eu quero dizer que a gente vai para manter a memória dele viva, tá bom? Lucas Menografia, tem música dele no Spotify, em um outro momento eu vou falar também, tá bom? Esse cara me inspirou muito, foi um garoto mesmo aí que fortaleceu com a gente, tá bom? Um dia o poeta morre, mas a poesia vive. Tá bom? Que a poesia viva em vocês. Bora lá. Tá, então quais são as áreas da filosofia? Bom, As áreas clássicas, né? Porque tem mais ainda. sim. Bom, o que acontece é que a maioria dos primeiros grandes filósofos, a gente sabe que eles criaram uma espécie de sistema para entender o pensamento lógico.
Por que eu estou falando das áreas clássicas da filosofia? Porque geralmente a gente acha que a filosofia não serve para nada ou que ela é só uma ferramenta para uma outra coisa. A ideia é a seguinte: existem algumas áreas fundamentais que surgiram dentro do pensamento racional, do pensamento lógico. A primeira grande área aqui na nossa colinha é a ética. E aí eu acho que vocês vão entender bem, porque a gente ouve muito essa palavra. Muito discutida nos dias atuais. É uma palavra que se discute constantemente, é um problema, né? Será que somos éticos? Será que não somos éticos? Onde entra a discussão de ética na filosofia? Eu não vou falar de um filósofo ou de um dia que surgiu a discussão ética. Eu quero muito mais explicar o seguinte: a filosofia, né? Exato, a filosofia vai trabalhar com várias áreas do saber. E uma das áreas é tentar refletir qual é a forma de bem viver. Como que um ser humano tem que viver? É tão doido isso, porque conforme mudam-se os tempos, muda a noção de como o ser humano tem que viver. Sim. Então a ética está muito atrelada e vai fazer muito sentido para você, principalmente, Murilo, por conta do seu trabalho, né? Que você trabalha com direito, enfim. E, então a ética faz muito sentido porque é um ramo do conhecimento que vai refletir muito mais as questões de como viver bem, de como gerir a vida, de como ter um determinado equilíbrio. Aristóteles, que é considerado um dos grandes pais da ética, desse valor, né, de como bem organizar e bem regrar as coisas, Aristóteles ele vai falar que todos os seres humanos têm uma determinada finalidade. Ou melhor, todas as coisas têm uma determinada finalidade e tudo serve para algo. E a finalidade do ser humano é uma coisa muito específica, que é viver bem, viver em sociedade. A ética, ela vai trazer um outro princípio muito próximo, que não é igual, mas que está ali do lado, que é uma outra área do saber, que é a política, né? Se eu tenho a ética, vamos só para a gente resumir, a ética é muito mais uma questão de valores individuais, digamos assim. Vamos colocar nesse quesito, né? Ser ético é conduzir bem a sua vida, conduzir de forma justa, conduzir de forma respeitável, conduzir de forma racional. Tá, mas a ética, ela abrange a vivência em coletivo. Sim, ela sempre tem uma noção da coletividade. Em que sentido? Ninguém, né? O próprio Aristóteles tinha uma frase que era a seguinte: uma andorinha só não faz verão. É quase uma música sertaneja, né? Acho que é literalmente uma música sertaneja. As andorinhas voltaram. Trio Parada Dura, velho. Todo mundo que é sertanejo raiz conhece, é. Enfim, um abraço aí pro Trio Parada Dura. Mas enfim, cara, o lance da ética é uma forma de bem gerir a vida, mas também é uma bem gerir a vida, né, de bem organizar a vida, mas também você pode pensar assim, quais são os nossos valores éticos hoje? Porque de Aristóteles pra cá já rodou muita história. Então, por exemplo, aí que eu falo, a ética é um conhecimento da filosofia clássica, daquela filosofia que é a dos topzera lá do começo do mundo grego. Só que se a gente for pensar, por exemplo, um derivado dessa discussão é a bioética. Discutir, por exemplo, o que é vida. Ainda mais no momento em que a gente está, né? Lembrando que aqui a gente respeitou todas as questões de normas de segurança, todo mundo está aqui bem testado, bem organizado para fugir desses problemas todos do cotidiano da Covid. Mas o que acontece? Pergunta básica: é ético matar alguém? Mesmo que em legítima defesa? É ético matar uma criança que nasce com algum problema congênito? É ético, por exemplo, você usar animais em experiências em laboratório? Então, hoje a gente entende a ética como uma extensão muito maior do que aquilo que o Aristóteles falou, e a gente tem que lembrar o seguinte: ética é uma boa condução da vida, é uma boa análise de como comportar-se diante das questões da vida, mas também é uma forma de se entender em sociedade. A gente não pode perder isso daí. É isso que diferencia a ética da moral. A moral é um negócio mais particular, né? É uma coisa que você não faria ainda que ninguém estivesse olhando. Então, não necessariamente, né? A moral, ela também trabalha nesse campo de coletividade, mas sim, a moral é mais ou menos como se quando você tivesse remorso, né, de algo, por exemplo. Não entendi. Por exemplo, o remorso é um sentimento, né? E vem do latim,
que é como se a sua mente, se como a memória, a lembrança de algo que você fez errado, ficasse mordendo. É de remoer mesmo. Né? Então o que acontece? Por exemplo, moralmente, se você fez um ato condenável, você fica com aquilo remoendo. A moral, ela não é bem a ética, porque a moral é um conjunto de costumes de uma determinada época que se transforma com o tempo também, né? Por exemplo, moralmente hoje, vamos supor, nasceu uma criança cegueta como eu. Moralmente, a gente vai assassinar essa criança? Não. Entende? É justamente isso daí. Mas para os gregos era moralmente normal. O infanticídio, em uma determinada época do mundo grego, era normal. Se uma criança nascesse com algo que os gregos julgavam ruim ou um defeito, era normal. Sim. Tá, então o que diferencia a ética da moral? Então, a ética é um conjunto de valores individuais pautados para bem regrar a vida. A moral é um conjunto de valores que coordena uma sociedade, tá mais pro coletivo. Tá. Então é mais ao contrário do que eu falei. Isso. A moral, ela seria mais o ponto médio entre ética e política. É que a moral não é, como eu posso dizer assim, a moral não é especificamente uma área desse momento da filosofia clássica. Sim. Não que não seja importante. Mas a ética vai trabalhar muito com a questão assim, olha, como eu, um indivíduo, vou regrar a minha vida. Antes de pensar só na sociedade, eu tenho que pensar também nos meus valores. Aquilo que eu percebo. Já a moral, a gente vê que, por exemplo, a sociedade tem algumas determinadas valorações morais. Isso fica muito mais claro quando a gente for entrar nos filósofos, a gente vai entender essa distinção. Por exemplo, Kant é um filósofo que reflete sobre a moralidade dos costumes. Hegel é um filósofo que vai refletir também, o Nietzsche vai fazer críticas, vários, né? O Voltaire. Então a gente vai entender como isso se distingue. Tá, beleza. A ética vai se relacionar diretamente com a política, por quê? A política é uma segunda área da reflexão. A política tem... Só Diga. Uma das coisas que eu acho importante deixar claro, que era uma das coisas que a gente conversou em off, né? Que na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, as pessoas testavam muitas coisas com pessoas vivas, e até você falou pra gente que lá atrás, no começo da medicina, os caras abriam corpos e tal. Então essa pergunta do que é ético, ela não é tão simples, porque a gente questiona assim, é ético você estudar, que nem você falou que os caras injetavam tinta no olho das pessoas. Sim. Só que é ético, só que se isso não acontecesse, a gente não teria a evolução dentro da ciência e tal para chegar onde a gente chegou hoje. Então muita coisa que a gente considera hoje barbárie foi o que fez a gente chegar aqui, né? Sim, o ser humano é um processo de cultura e barbárie, digamos assim. A gente entende principalmente a partir do século XX, com a experiência das duas grandes guerras mundiais e também, né, todo o lance da Revolução Russa, e depois vão ter as guerras do Vietnã, os conflitos, os genocídios, enfim. A gente entende muito o século XX, o ser humano, como fruto de uma coisa que é a cultura, mas também é a barbárie. Então, por exemplo, né, como eu tinha falado, assim, a cardiologia e a oftalmologia, duas áreas do conhecimento humano, se desenvolveram muito fortemente na época do nazismo. Por quê? Foi quase que um efeito colateral, mano. Os caras começaram a fazer uns testes meio absurdos, só que eles começaram a fazer esses testes absurdos em seres humanos vivos. O que é moralmente condenável, né? Se a sociedade criticasse aquilo de uma maneira adequada, ia ser moralmente condenado, ia ser um tribunal, né, um tribunal público, digamos, condenando aquilo ali moralmente, e também mexe diretamente com os valores éticos do indivíduo que está ali. O cientista que está ali, ele tem que questionar por que ele está ali. Mas, enfim, o que acontece é que a medicina nazista, né, que era uma coisa absurda, fez muitos testes em cobaias vivas, em cobaias humanas, então teve um salto de tecnologia, e o que é macabro, né? É macabro, porque assim, você acaba lidando e alterando a noção da vida humana. Vamos dizer o seguinte, Aristóteles vai falar, lá no século IV a.C., Aristóteles fala,
o escravo, né? Lembrando que a escravidão na Grécia era um pouco diferente do que a gente viu no mundo moderno. Mas Aristóteles fala assim, o escravo não é um ser humano pensante. Aristóteles falava assim, olha, para que exista a sociedade grega, é preciso ter o escravo, que é uma besta de trabalho. E Aristóteles também vai ter algumas passagens muito breves sobre as mulheres. Por quê? Tanto os escravos quanto as mulheres no mundo grego, eles não faziam parte da sociedade grega. Eram só os homens livres. E nesse meio desses homens livres estavam os intelectuais, que eram os filósofos. Então, quando a gente vê um filósofo, a gente costuma ver, nossa, ele pensava... Não, mas calma. Ele também tinha os problemas do seu tempo. Se a gente pegar tudo do Aristóteles e tentar aplicar hoje, seria antiético. Seria um escroto. Seria antiético, porque, você falar que um escravo, ele fala, né, o homem que é escravizado, ou a mulher que é escravizada, é uma besta de trabalho. É feito para desenvolver o corpo e trabalhar. Por quê? Os gregos, eles desprezavam todo o trabalho manual. Um grego livre desprezava o trabalho manual. Ele falava, não tem que se trabalhar. Eu já vou entrar no negócio aí. Onde os gregos exerciam a força deles, digamos assim, o poder deles? Na política, que é outra área. Que é a nossa segunda área aqui. Porque a política no mundo grego, ela tem uma noção de tentar entender como se organiza a politeia. Politeia seria a palavra grega para Estado. Estado com E maiúsculo, Estado, uma organização política. Era um pouco diferente da gente, os atenienses, né, que foi o maior centro de conhecimento do século IV a.C., pelo menos ali naquela região. A Grécia Antiga não era um país, mano. A Grécia Antiga era um monte de cidades-estados que eram inimigas. Essas cidades-estado se chamavam poleses, e uma cidade-estado era uma polis. É daí que vem a palavra Estado, política, polis. E quem vive na polis é o politikos. É o político. Não é essa noção. A gente tem essa noção, não, eu não sou político. Né? A gente tem essa noção isentona. Não, eu não sou político. Não. Quem vive na cidade é cidadão. Quem vive na polis é político. Ou seja, a gente vai entender nas próximas conversas que a filosofia é uma grande filha da polis. É uma grande filha da polis. Entendi. É uma filha da cidade. E vice-versa. A cidade gerou a filosofia gerou a cidade. É um bagulho muito bonito de pensar. Bonito mesmo. Né? Só deu merda, mas é bonito de pensar. E aí o que acontece? Pra gente resumir, a política, a gente pode dizer que a política no mundo antigo, ela observava alguns modelos de organização de política. Então, por exemplo, o Estado ateniense era a princípio democrático. O Estado espartano era a princípio militarizado, que é um pouco diferente, também não é o militarizado que a gente entende hoje. Mas, enfim, os regimes políticos de uma determinada sociedade, de uma determinada época, é analisado na política e, além de tudo, a política é o exercício. É mais ou menos assim, a ética é a teoria do bagulho. A política é onde você vai exercitar a ética. Não tem como você ser político se você não for ético. Se você não conhecer os seus valores, né? Digamos assim, os valores individuais e como você organiza essa porra toda, né? Porque, cara, discutir ética e política é muito interessante porque, mano, tem muitos temas que entrariam hoje. Por exemplo, se a gente vai discutir política hoje, tem alguns temas que são fundamentais pra gente entender. Por exemplo, é o que eu falo pra vocês sempre. Numa sala de aula, você quer fazer sucesso nas humanidades, é só você colocar 4 temas. Aborto, legalização das drogas, ou descriminalização, né? Aborto, legalização ou descriminalização. Drogas, legalização ou descriminalização. Maioridade ou minoridade penal, enfim. Posse de armas. Esses temas, cara, são que fervilham a mente da molecada hoje. Eu não sei como tá hoje, né, com a pandemia, mas, por exemplo, é ético matar? É ético pedir permissão pra morrer? É ético. Por exemplo, a gente pode discutir, o suicídio é uma coisa ética?
Em uma sociedade cristã, o suicídio é condenado. Mas vamos pensar numa sociedade como a japonesa, até o século XVIII, em que o harakiri, aquela forma de suicídio, era considerada normal. Era uma forma de... honra, né? Era uma honra, era uma honra. No Império Romano, aquele filme Gladiador fala umas bobagens, mas tem umas coisas que são bem válidas. O Império Romano tinha uma espécie de morte limpa para os soldados, que era morrer com o mínimo de derramamento de sangue dele. Né? Os próprios imperadores e os próprios cônsules, né, do mundo romano, eles se suicidavam. E era uma morte bela. Tinha na própria mitologia grega, né, tinha uma noção de que o herói tinha que morrer jovem e belo. Então a gente pode discutir os valores sobre a morte. Eu vi só uma digressão bem rápida. Eu estava vendo um documentário ontem, que é um documentário chamado Tokyo Ga, que é de um cara chamado Wim Wenders. Ele estava mostrando e chegou no momento que ele estava em Tóquio e ele mostrava, é um filme dos anos 80, cara. Ele estava mostrando e a galera fazendo piquenique no cemitério. Tirando os góticos, tirando uns góticos de São Paulo que gostam de entrar em cemitério, ninguém vai fazer um piquenique. Um piquenique em que a galera tava sorrindo. É muito tradicional, né? No Japão, eles choram quando a criança nasce e sorri quando as pessoas morrem. Então, toda a relação com a morte muda historicamente. Até no México também, o Dia da Morte é uma comemoração. Dia de los Muertos, sim, o Dia de los Muertos é uma coisa assim, é uma coisa muito mais folclorizada. Então, esses valores éticos mudam. A política, no caso da filosofia política, se a gente for pensar Platão, que tem uma baita obra chamada A República, que em grego se chama Politeia, né? Em grego se chama Politeia, a República, não é a República. A Politeia é uma forma de entender o Estado, como se organiza. E olha como isso é atual, cara. O Platão, lá nesse livro, A República, ele vai falar assim, olha, para a gente entender a sociedade, a política, né, a polis, a gente precisa entender o indivíduo. Para a gente entender o indivíduo, a gente precisa entender a polis. Então tem uma dupla caminhada aí. Enfim, a política trabalha nesse campo. Você vai entender os regimes políticos e como deve ser, né? No final da vida, o Platão vai tentar escrever umas cartas para como fazer surgir o rei filósofo, né? Aquele cara que vai cuidar da política de forma justa. Só que não dá certo. Dá uma bosta lá. Ele é levado para uma região, ele vai para um político, ele vai viver na corte de um político do mundo antigo. Ele vai tentar aplicar as ideias dele de, não, olha, pro político ele tem que ser filósofo, tem que manjar pra caramba. Aí vão quase matar ele, mano. Ninguém suportava o Platão falando de política, cara. É isso que é legal, mano. Tem coisa que não dá certo. É. E assim, por mais perfeito que pareça o pensamento, na prática a realidade meio que ri. Há uma distensão. E nesse caso tem uma brincadeira legal, porque o Platão, ele conseguia pensar, né, pros dias de hoje, vamos entender pros dias de hoje. O Platão era um cara muito bom pra pensar a teoria do bagulho. Era lindo. Só que o Aristóteles era um cara bom pra pensar a prática do negócio. Falar, mano, não vai dar certo. Não vai por esse lado, entendeu? Mano, a ética... Por que o Aristóteles é tão ligado? O Aristóteles é tão ligado à ética? Porque ele quer pensar, mano, como encaminhar o ser humano. Qual é a finalidade do ser humano na porcaria da Terra? Entendeu? Então política e ética tem uma relação tanto quanto amorosa. E às vezes, né, é uma tensão sexual, quase. Tem treta, tem briga. É isso. Tá, e aí a gente, quando entrar nesses filósofos, a gente vai discutir mais a fundo essas ideias, dá né? pra esmiuçar, né, cara? Qualquer coisa que eu tô falando aqui de ética, política e moral, se uma pessoa aí que estudou décadas, essa coisa, vai falar, nossa, ele tá falando um monte de groselha. Não, é porque aqui a gente só tá dando as diretrizes de pensamentos. Então existiram, pra galera entender, existiram filósofos que dedicaram seu tempo a ética, a discutir, esclarecer e descobrir e debater sobre a ética. Sim. O termo já era esse? Basicamente, sim. Tem um livro do Aristóteles chamado Ética Nicomaqueia, que é um nome feio para dizer que era um livro, que é um livro de regras, dedicado para um garoto, ou muitos acreditam que é o filho dele, Nicômaco. Mas ele escreveu a palavra ética? Sim, existia. É, claro, em grego lá, tem umas diferenças, Tá.
A palavra ética, politeia, essas palavras polis já existiam sim. Tem Tá. essa noção. Então, só para retomar aqui, então existiram filósofos que dedicaram sua vida a debater e pensar sobre ética. Existiram filósofos que dedicaram sua vida a pensar e debater sobre política. E agora a terceira, que é a epistemologia. Então, isso que é engraçado, cara. Esses filósofos clássicos, principalmente Platão e Aristóteles, eles discutiram todas as áreas da filosofia clássica. Porque eles foram os fundadores, basicamente. Tinha gente antes deles, tinha pensamento antes deles, os gregos não foram os primeiros a filosofar no rolê. Porém, todavia, ou entretanto, contudo e entretanto, você vai entender, é isso que é legal. A gente vai ver que todos esses pensadores, eles fazem um fio condutor sobre todos esses temas. Lá quando a gente for entender melhor o mito da caverna, a gente vai entender que o mito da caverna, ele é um mito sobre ética, um mito sobre política, sobre estética, sobre teoria do coisa. Todas essas áreas estão contempladas ali. Em um mito só. É como se ele tivesse feito um combo. Teoria do conhecimento, ou mais conhecido entre nós, da filosofança, epistemologia. São palavras que dão medo, mas não é para ficar amedrontado. Episteme é conhecimento. Só que é diferente de sofia, né? Todo mundo aprende na primeira aula do ensino médio lá, sempre tem um professor chato de filosofia, tipo, geralmente ele é albino, né? Ele aparece lá, ele fala, gente... Geralmente ele é albino. Ele raramente é albino, mas quase sempre é estranho. É o que dá no mesmo, né? O fato de ser albino é um combo da estranheza. Porque assim, é aquela coisa, nossa, um professor de filosofia, já é raro. Um professor de filosofia geralmente não bate bem da cabeça, então é um contexto ali dentro. Só que agora, um professor de filosofia albino... Seria legal se ele fosse milionário, porque aí seria mais contraditório. Nossa mas não é, senhora, né? Mas enfim. Muito legal. Mas quase nunca eles são albinos, mas sempre eles são estranhos. Professor de filosofia. E todo mundo quer, ó. Você que é aluninho, aluninha do ensino médio, que tá vendo esse vídeo, pare de perguntar pro seu professor de filosofia se ele acredita em Deus. Eu passei 7 anos não respondendo essa questão. Eu só respondo no último dia de aula, mas enfim, né? Agora eu tô desempregado, tô curtindo a minha criatividade preguiçosa. Bom, todo professor de filosofia chega e fala, pessoal, filosofia é filos, que é amor, admiração, e sofia, que é sabedoria. Só que a sofia que tá aqui, ó, esse sofia que vem do grego, sofoi, que vai criar a ideia do filósofo, é uma sabedoria meio que top do luxo, entendeu? É o auge. É sábio, é o cara mesmo, é o Yoda do negócio, né? Eu nem gosto de Star Wars, mas já usei a analogia. É o poderoso chefão do rolê. É mais da hora, né? Não, muito mais da hora, é muito mais minha praia. O problema do Star Wars não é o Star Wars, né? O problema do Star Wars é quem curte Star Wars. Pronto. Problemas. Já arrumamos uma briga. Treta. Nossa senhora. Daí o vídeo cai. Você sabe que eu tenho até uma camisa agora, né? Mas eu comecei a acompanhar há 3 anos atrás. Até 3 anos atrás não conhecia nada. Eu tenho um amigo meu que é fãzaço, que é o Paulinho. Beijo, Paulinho. Um beijo, Paulinho. E aí, de tanto ele falar, eu comecei a assistir. Eu até perguntava pra ele, porque a sequência é trocada. Saiu 1, 2 e 3. Sim. Depois saiu... Aí... Não, primeiro saiu 4, 5 e 6. Depois saiu 1, 2 e 3. Isso aí. Só que é bem difícil assistir, né, mano? É muito zoado os primeiros. Bem difícil. Os primeiros é bem zoado, né? É verde, muito bom, né? é muito boa a história, só que é zoado no sentido de tecnologia, de como foi filmado e tal, aí puta. Mas era uma vibe do cara fazer o bagulho do meio pra depois começar. Isso é muito inteligente, cara. Não, isso é. Porque o cara criou uma mística, mano, que depois fala, pô, os primeiros episódios, né? Não, mano, eu não assim, é que é difícil, né, cara, juntar a turma do Star Wars com a turma do Senhor dos Anéis, aí bota um crossfiteiro e um ateu no meio, meu Deus do céu. Você não gosta de Star Wars? De Star Wars eu não gosto muito, não, mano. Não sabia, achei que você gostava. Mas Senhor dos também Anéis eu gosto. Mas tem uma galera chata também que curte Poderoso Chefão, mano. Tem uma galera que é cara, legal, mas... chato tem um monte, velho. Nossa, cara, é que pra mim Star Wars lembra um cara amigo meu, eu não vou mandar beijo pra ele não, porque eu não gosto dele. Então é um amigo meu que eu não gosto. Mais um uma amigo... contradição. É a contradição da vida, mas um amigo meu, ele era muito fã de Star Wars e muito fã de Iron Maiden, cara. Mano, esse combo é insuportável, velho.
É insuportável. O cara só ouvia Iron Maiden, né? Iron Maiden, não sei como pronuncia. Ah, cara, é um saco. Mas enfim. Pink Floyd é chato também. Pronto, falei. Pink Floyd não, mas tudo bem. Mas tem a turma dos velhos chatos do Pink Floyd. Aí essa turma eu entro. Chato é a sua falta de conhecimento. Aí o cara fala, não, mas Pink Floyd não. Não, é chato, também tem coisa chata, né? Mas é que o Pink Floyd é mais psicodelia, né? Outra parada. Vamos voltar pra epistemologia. Epistemologia. Não, cara, epistemologia é uma palavra fácil que a galera dificulta, mano. Eu não gosto muito disso na filosofia. Porque quando a gente aprende filosofia, parece que você aprende de um jeito pra tornar inacessível pra qualquer outra pessoa. O direito faz muito isso também. Isso. Claro, né, mano? Tem as suas áreas específicas. Vocês estão ligados. Eu não manjo nada de TI e muito menos de direito. Mas vamos lá. Epistemologia, se Sofia é o saber top lá do Yoda, a epistemologia... Eu não sei outro personagem, tá? A epistemologia é um conhecimento mesmo. A sabedoria é um negócio mais difícil de achar. Você até vê pessoas semi-analfabetas ou analfabetas que são muito sábias. Sim. Agora, conhecimento é mais ou menos... Tem muito a ver com aquela pessoa que estudou um determinado assunto. Então, por exemplo, eu não sou sábio, mas eu tenho muito conhecimento em, sei lá, em maquiagem. Sei lá, velho. Entendeu? Uhum. Então, assim, é uma especificidade da área. E aí, episteme significa basicamente o quê? Né? É o conhecimento que você tem e como que você utiliza isso. Epistemologia é o estudo do conhecimento. O que essa área faz? Ela estuda como você conhece as coisas. Tá. Melhor dizendo, para ficar mais bonitinho, ela procura conhecer como o ser humano conhece as coisas. É uma metalinguagem. É, por exemplo, um programa de televisão sobre a televisão. Você tá entendendo? Uhum. Um livro que conta a história do livro. Então, assim, o que ocorre? Epistemologia vai questionar... Aí é um bagulho que dá umas enguiçadas. Porque, por exemplo, assim... É real? Isso que a gente tá vivendo agora é real? A gente tá aqui, mas a gente tá no mundo virtual também. Tem um bagulho filmando a gente, vai registrar, não sei até que ponto vai existir, tem um treco ali que você chama pelo nome, né? E fala e responde as coisas que você quer, mano. Alexa. Que é um bagulho macabro, velho. Mas você sabe que a Alexa tem uma pessoa lá com foninho, né? É verdade, fica uma pessoa 24 horas. Eles têm uma pessoa pra cada Alexia. Uma criança escrava. Sabe que... Mano, mas isso é muito louco, porque... É um fã de Star Wars, né? Tem um fã de Star Wars em cada lugar. Pra minha avó é um puta choque isso, velho. Pra mim é um choque, velho. Quando Eu a me minha sinto avó viu idoso, isso, mano. foi engraçado. Quando a minha avó viu ela... Pra quem não sabe, a gente tá falando da Alexia, tá? Eu tenho uma Alexia. Alexia, né? Alexia. Tem duas, é o João Dória da família. Sim. Credo. E aí, quando a minha avó viu, mano, pra ela foi um choque. De verdade. Ela não consegue entender, ela não consegue associar como você pergunta pra uma caixa e ela te dá qualquer resposta, velho. Com certeza. Não, mano, mas, cara, é foda isso, né, mano? Que em 100 anos, a noção de conhecimento humano... Cara, o mundo virtual, cara, eu acho assim, pensando o futuro e pensando dentro do que a gente tá falando aqui, cara, é bem provável, não sou astrólogo de porra nenhuma, mas é bem provável que daqui 100 anos os caras vão falar, mano, que a gente viveu uma espécie de renascimento, tá ligado? Porque, mano, o mundo virtual alterou muito as relações humanas, inclusive o que se conhece. Porque, cara, você já parou pra pensar, por exemplo, nas redes sociais, mano, todo mundo é feliz pra caralho, velho. Ninguém tem problema, ninguém paga boleto no Instagram, parece, né? Ninguém tem problema. Então, criou-se um mundo paralelo ali que mano, Mas assim, daí você fala, nossa, foi a internet? Não. Os filmes já eram uma espécie de mundo paralelo. E que criaram um frisson, criaram um caos na cabeça da galera. Você só pegar aquele filme do trem chegando, no começo dos anos 1900, né? Dos irmãos Lumière, eles colocaram um trem numa tela vindo, a galera fugiu, mano. A galera fugiu, velho. Saiu todo mundo desesperado do cinema. Já é uma coisa da tecnologia e já é um mundo paralelo, velho. Isso a epistemologia discute? Cara, a epistemologia, ela é isso que ela traz sobre realidade? Não é exatamente isso, como eu falei no exemplo, mas ela é uma discussão sobre até que ponto a gente pode conhecer o que é. Né? Tem uma outra palavra mais bonitinha que é o que é
cognoscível. Putz. O que é Não, é conhecível. Vou embora. O que eu posso conhecer? Acabou pra Eu mim. também vou. Não, mano, mas ó, você vai saber, ó. Tem uma frase muito famosa que todo mundo usa, né? Principalmente as mocinhas e os mocinhos que colocam a Smirnoff Ice ou a Skol Beats aqui, né? Tira foto na balada e coloca: penso, logo existo. É, né? Já fez isso, Murilinho? O gordinho Eu ele nunca posta. fiz, não, ele, mas ele eu- posta ali É, na balada, né? É. com Skol Beats de peixes. Sim, sim. E, mano, sabe o que é o pior? Que eu nem comprei esse bagulho. Eu tirei no mercado a foto pra mandar pra não sei quem. E aí a foto ficou bonita, mano. E aí eu uso de fundo. às vezes. Então, mas você entendeu, mano? Penso, logo existo. René Descartes. Cogito ergo sum. Clarice Lispector. Clarice Lispector. Não, qualquer coisa assim. Seja uma pessoa feliz. Clarice Lispector é a frase. É foda. Mas o Tá. que acontece? Teoria do conhecimento ou epistemologia vai lidar com os limites de conhecer. Por Não, exemplo... eu quero entender o que tem a ver a menina bebendo a Smirnoff Ice com a epistemologia. Porra nenhuma. Nenhuma. Não, tem. Não, tem, porque... Falou Não. gratuito isso. Não, eu tinha que zoar. Não, pode ser a menina e pode ser o boy também. Pode ser o agroboy, o boy magia, enfim. O agroboy. Não, mas Agroboy. o que acontece, mano? Foi boa essa. É real. Isso aqui é real. É aquela brisa do Matrix, irmão. Até quem tá assistindo a gente, é real. É real. Não, é mano. mais real, porque o cara tá assistindo uma coisa que não tá mais acontecendo, Que mas ele tá recebendo informação. Mas Sim. aconteceu, então é real. Mas que garante Foi que é real. real? Não, ainda é, porque aconteceu. Tá gravado, só gravou. Ah, tá. E será que eu não posso dizer que aconteceu algo? E todo mundo... Mano, eu não gosto de falar... Mano, eu não suporto... Não vamos aprofundar, porque a gente vai entrar nos filósofos que falaram sobre isso, e aí a gente vai se aprofundar quando for falar dos filósofos. Não, só... Eu acho que tudo é baseado em quantas garrafas você tomou no dia. Ah, a gente Faz só tomou sentido. 3. Não, mas ó, não, assim, a epistemologia é o quê? Como eu confiro, como que eu consigo perceber que é real o mundo real? Se eu falar, por exemplo, é que eu tô sentindo a caneta, tal, beleza. Um argumento bem básico, bem tolo hoje, mas que era muito importante. E se estivermos todos sonhando? E se estivermos todos loucos? E se na verdade não existir Deus, e sim um anjo ou um diabo, uma figura maligna que tá enganando, fazendo a gente acreditar que isso aqui é realidade? Até o sentir ele pode ser falso. Porque Então, o que é o sentir? o sentido- É um... Como que é o nome? Não é um choque, é Uma percepção, é um impulso Não, elétrico? É um impulso elétrico no seu cérebro. Tá. Isso é quando você toca, que é um impulso elétrico que está Sim. explicando pro seu cérebro. Agora, é possível eu fazer esse pulso direto daqui, sem precisar do seu braço? Porque que nem a gente já conversou, tem gente que sente coceira numa perna que não tem. Ah, sim, tem esse argumento, cara. Você entendeu? Porque E aí, se isso for reproduzível direto no seu cérebro, você não precisa nem estar acordado, você não precisa viver. Pra ter sede, pra sentir o gosto da água, pra ler, pra qualquer coisa. isso é bem Black Mirror, né? Seu Até cérebro Black pode Mirror estar é Black Mirror. num baldinho agora. Sim, mas existem várias teorias nisso, né? E, por exemplo, o que aparece lá no René Descartes, que aparece no Matrix, o que vai aparecer em alguns filósofos. Alguns filósofos diziam assim, não, a primeira forma de conhecer é pelos 5 sentidos. Daí os caras que não concordavam com isso falavam, não, peraí, mano. Quais são os 5 sentidos? Rápido. Não, é Olfato, olfato, tato, tato, paladar, paladar, audição e visão. Tá, beleza. Daí os caras falavam assim, os caras que eram contrários a essa teoria falavam, mano, mas peraí. Quando você tá vendo o sol, é como eu já falei pra vocês, o sol daqui da Terra ele parece ter que tamanho? Parece Uma pequeno, moeda de R$1 olhando. entendeu? Então o sol de perto ele não tem esse tamanho, então a gente pode ter os nossos sentidos enganados. Se há dúvida sobre os nossos sentidos, eles não têm tanta certeza assim. Então uma coisa, olha como a filosofia é uma coisa burocrática, porque uma coisa que gere a dúvida, se eu tô num argumento racionalista, a gente vai entender isso lá na frente, eu tô num argumento racionalista, uma dúvida que gere a parada, já cai a arquitetura do negócio. Você destrói toda a Então teia você de fala, raciocínio. mano, não posso confiar nos sentidos. Se eu vejo o sol daqui, ele parece pequeno e na verdade ele provavelmente é muito maior e ele naturalmente é, então eu não posso confiar tanto assim. Por exemplo, eu tô em casa sozinho e de repente escuto. Ai, é o espírito da minha bisavó vindo me buscar.
Você não sabe o que é, pode ser um galho batendo. Então, assim, os sentidos enganam. O conhecimento racional, em alguns momentos, para alguns filósofos, também pode enganar. Epistemologia vai tratar principalmente do que, então? Como eu percebo o mundo cognoscível, o mundo do meu intelecto, da minha inteligência, e também como eu percebo o que tá fora de mim, mano. O que tá fora... Porque, mano, vamos pensar um negócio bem básico pra fechar. Qual é a dor mais fácil que você vai sentir? Se eu começar a furar aqui, eu vou me furar, você não vai sentir do mesmo jeito que eu vou sentir. Você é o ser mais próximo das suas dores e das suas... Então, assim, a primeira discussão é saber o quê? Se há uma relação entre o que você sente aqui, como você falou, e aqui. Então, assim, e lembrando que a maior parte desses debates, a galera não conhecia os neurônios. Não conhecia terminações nervosas, o sistema nervoso que passa pelo nosso corpo inteiro. Então, é um puta de um raciocínio. Sim. Discutir, é mais ou menos discutir sobre o nada, velho. Porque os caras não tinham o contato do cérebro. Hoje tem neurolinguista, que, pelo amor de Deus, os caras falam coisa absurda, cara. De criação da linguagem, de criança. Porque assim, pra fechar, tem várias teorias, né, mano? Que você aprende tudo da sua vida até os 4 anos, velho. Não passa disso. Alguns, o Platão dizia, se eu não me engano, ele dizia que até os 12. Você aprendia tudo até os 12. Depois não adiantava, esquece. Mas tem o Piaget, que é um grande pedagogo, uma pessoa muito importante, que ele falou, olha, o primeiro grande desenvolvimento do ser humano é até os 4 anos, irmão. E pensa, mano, pra você ficar em 2 patas, nós somos os únicos, velho. Um gorila, um orangotango, um chimpanzé, ele não é bípede, ele tem alguns aspectos. Ele tem um outro nome que agora me fugiu, mas ele não é totalmente bípede. Agora a gente é bípede, mano, a gente sofre de dor na coluna por conta disso. Porque a gente é quase que uma contrariedade da natureza, se for pensar evolutivamente. Bom, a outra área, né? Estética. Essa é a minha área, minha xodozinha, né? Você mais gosta. Do que trata os pensamentos de estética. A gente percebeu, né? Porque é o único bem arrumadinho de hoje. O Hildon, ele sempre tá na beca. Não, hoje, não tô nada. Em casa eu tô mó lixão, é que hoje eu tô visita. Não, eu sou mó filho de Chernobyl, velho. Eu sou mó filho de Chernobyl, eu sou mó lixão, mano. Eu sou mó largado, só que assim, mano, é engraçado isso. Toma um golinho antes de começar, que sua boca tá seca aí. É mesmo, deixa eu adoçar aqui. Só pra... Ih, caramba, você tá fazendo eu tomar a garrafa sozinho, mano. Tá. É golpe isso daí. Não seja por isso. O golpe tá aí, cai quem quer. Eu falei assim, né, mano, que eu tenho uma troca de roupa que é a troca lixão. Não sei se tem isso. Que é aquela cueca mais velha que tem, aquela bermuda mais velha que tem, que, mano, quando eu tô em casa é aquela roupa que eu uso. Sabe por que eu não tenho? Porque eu casei, mano. Então, eu Joga ainda tudo fora e faz você comprar novo. Mano. Tipo, não, a camisa nova é a última que você comprou, né? Eu sei. Eu tenho um moletom, cara, que faz uns 15 anos acho que eu tenho esse moletom. É meu favorito, velho. Até trouxe ele pra se fizesse frio eu usar aqui. Tem uma camiseta que não é do Star Wars, que eu tenho também, que, nossa, cara, eu não desfaço daquela porra, cara. É uma camisa velha, lixo pra caramba, não serve pra mais nada. Eu uso ela uma vez por ano, praticamente, e é isso. E a filosofia estética, ela fala sobre isso. Olha moda... o corte. Claro, a gente vai falar de moda. Não, bom, vamos entender o que é estética. Tá. Aí é um negócio interessante, porque não existia a palavra estética com o sentido que eu vou falar. Se você tá vendo isso daí, estética não é chegar numa clínica de estética e arrumar as unhas. Não é o cara que começa, né, ficar furadinho que nem peneira, né, pra ficar fortão. Tem uns caras que se peneira aí, né, mano? Mas eu não vou encarar esses caras que eu apanho, mas enfim, né? Estética tem a ver com isso, não deixa de ter uma questão da aparência física, mas basicamente estética é o estudo da filosofia que vai trabalhar com a sua percepção diante da arte. Só que tem um problema. Os gregos, eles não tinham, por mais clássico que eu tenha jogado aqui, estética não é uma área clássica. E por que ela tá aqui? Porque os gregos falavam do belo, não do belo, do belo, tá? Eu pensei na hora, eu falei, peraí, calma. Na hora, mano. Nossa, sempre quando eu começava a aula de estética, eu falava assim, não é o belo da moça lá que carrega ele no colo, né? Que é 5 vezes o tamanho dela lá. O Schwarzenegger. Enfim, Nossa, eu vou apanhar isso na rua, vai ser osso. O que acontece?
a reflexão sobre o que é belo, o que é bonito, o que é harmônico. Pensa lá no desenho do Hércules. Tem o desenho do Hércules. Não tem aquelas colunas gregas que eram harmônicas, era igualzinho de um lado, igualzinho do outro? Então essa relação arquitetônica de beleza. Pensa nas estátuas gregas, que elas não eram albinas. Tem na entrada do meu condomínio aqui, você reparou? Eu não reparei, cara, não reparei. Eu cheguei aqui meio correndo pra gravar e tal, né? Tava com fome, a gente comeu um monte de salgadinho, comeu uma pizza. Tô zoando. O que acontece, cara? A arquitetura grega, as estátuas, elas têm uma noção de beleza. Estética é a sua percepção diante da arte. Por exemplo, vai sair, eu acho que é agora dia 13. Quem sou eu, né, mano, pra fazer propaganda de um negócio tão gigante. Vai sair um clipe novo do Djonga. Eu vi o começo que ele tá vai pra guilhotina. A sua relação, a sua percepção com aquilo ali é uma reflexão estética. Porque quando você olha aquilo ali, você fala assim, olha, eu me identifico, eu percebo, eu reajo. Ah, aquilo ali é bom, é ruim. Por exemplo, discutir um gosto musical, né, que dá treta. Eu não sei se entre a molecada, os adolescentes e tal, ainda dá essa parada, mas discutir um gosto musical, discutir, né, um quadro, discutir um livro, isso é uma reflexão estética. Por quê? Vai diretamente se relacionar com a sua percepção sobre o mundo. E, o ser humano é um bicho meio artístico, né? Que a gente vê alguma coisa e fala, pô, tem uma determinada música que te pega, mano. Você pode ficar 10 anos sem ouvir um estilo de música que te pega, né? No caso do Murilo é o Pink Floyd. Nossa, me dá dor de cabeça, Pink Floyd. É legal. Eu acho chato. Mas sabe o que é isso daí, do Pink Floyd? Eu vou fazer esse disclaimer aqui. Cara, eu gosto bastante de Pink Floyd. É a Floyd. influência desse tonto aqui que ficava o dia inteiro ouvindo esse negócio, velho. E eu passei a odiar Pink Floyd. Mas hoje você parou também, Fabrício. Eu escuto bastante ainda. Você curte? Eu gosto bastante de Pink Floyd, cara. Tive a oportunidade de ir no show. Sim. Não, tudo bem, mano. A gente não é a verdade no universo. Justamente essa discussão em tentar perceber por que Pink Floyd é relevante ou não. Isso que fizemos é um pensamento estético. É um pensamento estético bem básico, porque bem assim... chulo. Não, básico você foi bonzinho. Não digo chulo. Chulo é você chegar e falar assim, o funk não presta. Isso é mais burrice do isso é chulo, mano, porque o funk é uma baita manifestação, cara. Você não precisa ser fã. Você não precisa gostar. Você não precisa gostar, mano, mas você tem que entender que nem o funk sofre hoje... Nossa, cara, eu tô falando de assuntos que não é o meu departamento, mas eu tô pra gente entender. Mas estamos pra parlar. Sim, eu parlo. O que acontece? O funk sofre hoje, mano, o que o rap sofreu nos anos 80 e 90. O samba sofreu. Que o samba... A bossa nova. A bossa nova um pouco menos. O blues. O blues e o jazz. Isso, o blues e o jazz. Eu falei besteira. O jazz... Não. A bossa nova também sofreu um pouco, mas foi bem mesmo, porque a bossa nova já era uma suavização do samba. Sim. Já era vender o samba pra elitezinha branca do Brasil. Mas é bom a bossa, eu adoro bossa. O blues e o jazz sofreram Cara, muito. ninguém... Era música de negro, né? Sim. Tinha toda relação, né? Eu acho que nenhum estilo sofreu mais do que o blues, velho. Blues? Porque tem... Mano... Por causa da época, né? Cara, não, por causa da época, por causa do histórico, os negros norte-americanos... Era tipo pós-escravidão, né? Sim, porque os negros norte-americanos eram proibidos de tocar instrumentos, principalmente de percussão. Isso pouca gente fala. E quando surge o blues não surge com um cara tocando violão. O blues... Cara, é um bagulho que é muito longo o assunto, eu vou resumir. Tá. Mas o blues surge... Olha como o ser humano é estético, é artístico. O Nietzsche fala, olha, o ser humano é a imagem e semelhança de Deus e supera Deus porque ele cria. Né? Nietzsche fala que a gente supera Deus? A grande sacada da filosofia do Nietzsche, ele não fala com essas palavras, mas a grande sacada da filosofia do Nietzsche é que o ser humano supera a divindade porque ele é um ser criativo, criador, né? É um ser artístico. Chegaremos lá, né? Mas aí o que acontece? Os escravizados nos Estados Unidos, e no Brasil também tinha coisas muito semelhantes, a gente não pode descartar, eles cantavam música na margem dos rios para guiar outros escravizados que estavam fugindo da escravidão. Isso era chamado de spirituals, que era uma música que tinha elementos já que vão aparecer no blues e depois vão aparecer no jazz. Então a música, cara, faz todo sentido o blues pro começo do século XX, porque o blues dizia muito para essa população, da mesma forma que o samba.
Os caras, daí vem Até aquela... o funk, né? Sim, mas daí vem aquela galera tosca e fala, não, mas na favela a gente tem que pôr orquestra. Cara, eu acho importante alguém numa periferia, numa favela, tocar um instrumento musical. Aliás, mano, eu acho importante em qualquer lugar tocar instrumento musical. Mas, mano, o funk não é menos autêntico, porque alguns filhas da puta não gostam. Sabe? E fica falando moralmente, o funk tem palavrão. Ah, velho. Você pega qualquer letrinha aí do Led Zeppelin, ou você pega qualquer letrinha do AC/DC, tem palavrão também, O mano. rock sofreu demais. Trata a mulher também de uma forma esdrúxula, enfim. Esses pops americanos aí que a turma paga mó pau de americano. Entendeu? Então... Isso aí ver a letra é só besteira. eu nem chamo de americano, eu chamo de estadunidense mesmo, porque eu sou americano também. Exato. Então, Muito bem assim, corrigido. mas o que acontece? A estética vai lidar com esses campos. Por exemplo, você chega, vou concluir agora, você chega diante de um quadro, você pode nunca ter ouvido falar do artista. Eu já tive algumas experiências muito fodas, cara. A primeira vez que eu fui pra Buenos Aires, a gente foi pro museu, eu e um amigo meu, a gente foi até o museu, e eu vi um quadro, cara, que eu nunca mais achei o autor. E não é um quadro famoso, era sobre a morte de Abel, de Caim e Abel, né? Já que a gente tá entre irmãos, quem é o Caim, quem é o Abel, enfim, aí... Quem matou quem mesmo? Quem mata quem? Né? Não, Ele já vai escolher o que matou. Quero matar. Caim matou Abel, Caim matou Abel. E aí era um quadro magnífico, cara. Magnífico. Eu olhei, bati o olho, sem brincadeira, cara. Não é papinho de humanoide. Eu fiquei 20 minutos olhando pro quadro, velho. Cara, até um pedido que eu ia te Entendeu? fazer, pessoal, velho. A gente, quando acabar essa pandemia, eu quero andar em São Paulo com você lá no MASP. Ah, cara, o MASP é meu xodó, cara. O MASP é... Eu acho que assim... Pode falar, desculpa, tô te cortando. Não, vai. é um pedido pessoal. Eu quero que você me leve nesses rolês aí, que você leva as veiaradas com todo respeito. Veiarada, você foi maldoso, hein? mano? Agora acabei de perder todas as minhas aulas. Acabei de perder porque o cara, né, foi idosofóbico. Filosofóbico. Agora eu tô ferrado porque todas as minhas aulas... Todas as minhas aulas são pra pessoas acima dos 40. Eu tô ferrado agora. Foi um prazer ter dado aula pra vocês. Desculpa, perdão. Eu mando esse vídeo pra galera, eu tô ferrado. Mas vambora. Não, o pessoal entendeu, o pessoal é cabeça lá. Eles são mais maduros que você e vão te perdoar. E você vai chegar lá ainda, menino, você vai chegar lá. Enfim. Cara, envelhecer é a melhor das opções que você tem. Cara, eu falo... Me desculpa, gente. Não, relaxa, a gente tá descontraído. Eu falo pra Milena que meu sonho é ficar velho, mano. Velho ranzinza. Aquele velho chato da fila do banco que vai catar, vai estar demorando na fila. Nem vai existir banco lá, mas enfim. Fala assim, porra, meu. Sabe aquele cara? Mas não é o tiozão do pavê. É o outro tiozão, é o tiozão legal. Bom, voltando. Cara, isso de levar... quando você tem um contato com uma obra de arte, seja a música do Racionais MC, seja um quadro do Van Gogh, porque pra mim tá no mesmo patamar, mano. Você não gosta, tudo bem, você tem um gosto estético diferente do Pink Floyd. Ah, tá. Mas uma música do Pink eu gosto Floyd, uma música do Racionais, uma ópera, tudo é uma questão de adequação. A estética, a crítica de arte te educa pra isso, cara. Porque assim, você chega no museu, se você vai sozinho, você vê de um jeito. Além de tudo, eu tento ser guia cultural, guia de museus. Então, assim, a gente pode, a gente deve, e a gente vai fazer um rolê assim em Sampa, mano, porque tem duas coisas que eu gosto muito de fazer em São Paulo. É esse tour mais cultural, mas também o tour gastronômico, mano. Porque dá pra comer... Não, dá pra comer muito bem, cara. Não, eu sou fã, eu sou ótimo de garfo, mano. Então, assim, e tem a culinária estética, né, cara? Você pensa um prato de comida, você não começa comendo ele mastigando. Eu não sei se vocês são chegados assim. Cara, eu consigo fazer um paralelo com açaí quando você fala isso. Por quê? Porque muita gente não gosta de açaí pelo aspecto que ele tem. Porque é feio. Porque ele é feio. Eu entendo. Eu fui esse cara. Hoje eu amo açaí. Sim, então. Mas por muito tempo eu deixei de comer o açaí porque eu achava feio, você entendeu? Então, parte disso daí, por isso que eu te falei que é uma reflexão básica, porque você parte disso daí, por exemplo, mano, um cara vê um quadro do século XX, fala, nossa, tudo rabiscado, parece que foi meu sobrinho que rabiscou. Cara, se você entender o olhar do artista sobre aquilo ali, ou da artista, você vai entender por que ele fez aquilo. Então a estética, ela te ajuda, cara, e eu acho que, assim...
Por isso que eu acho que é tudo ligado muito à sua experiência, né? Ouvir Racionais, por exemplo, que a gente traz pra nossa realidade. É porque não vou falar que fala da minha realidade, porque tá longe, Sim. mas fala de algumas coisas que a gente já viveu, que a gente já viu, entendeu? E aí uma pessoa que é que Racionais ainda é um exemplo ruim, porque ele quebrou paradigmas e os não, é que os caras playboy são... da Zona Sul... Os caras são os pais do bagulho. Os caras são... Mas eu acho que tá muito, muito atrelado à sua experiência de vida. Sim, cara. Eu, por exemplo, assim... A minha experiência de vida foi o meu pai, que é caminhoneiro, ele tocava muita coisa pra mim, pra eu dormir. Ele tocava, tipo, Roberto Carlos, que é uma coisa que eu não gosto. Eu não gosto de Roberto Carlos, mano. Acho um tédio. Mas eu sei bastante música do cara. Ele tocava Raul, Tim Maia, Belchior. Então isso colou, tem a ver com isso. A estética tem a ver com isso porque é uma forma de você perceber o mundo por meio da arte. Então você faz escolhas, cara. Por que um funkeiro não pode ouvir música clássica? Tem muitos funks que são em cima de música clássica, sim, inclusive. E batidas africanas ao mesmo tempo. É uma puta mescla legal, cara. Eu tô falando assim, eu sou fã, mano. Eu não escuto todo dia. Mas, cara, a gente tem que respeitar uma manifestação artística, mano. A gente costuma dizer assim, nossa, não é autêntico. Mas pera lá, velho. O que é autêntico, mano? O samba é um gênero autêntico. Se for pegar o instrumento da nossa época, é a picape, mano. São as picapes que são instrumentos da nossa época. A estética trabalha com a sua percepção diante da arte, velho. E o tempo, ele tá totalmente ligado a isso. Sim. Ao tempo, o registro, as suas escolhas, né, mano? Isso é fundamental. Tá, passemos ao próximo. A que é mais chata, lógica. 0 e 1. Lógica. Lógica. É Bom, o campo do gordinho aqui. a lógica basicamente vai ser o que na filosofia? Vai ser a que a menos vai trabalhar. Eu sou péssimo em lógica, detesto essa parte. Por quê? Não que ela não seja importante. Você tá gostando. Começou a gostar mais. Eu vi aí a Alexia, né? Tava perguntando se a Alexia acreditava em Deus. Aliás, acho que todo mundo tinha que fazer isso, né, mano? E filmar e mandar pra gente, né? Filma aí, quem tiver, eu não sei, eu nunca vou ter essa Alexia, ou vocês tiverem alguma coisa de celular. Você nunca vai ter? Porque eu nem sei pra que eu vou fazer, mano. Eu não sei ligar o negócio. Mas você não precisa ligar, só falar com ela. Só preciso falar com ela? Nossa, carência humana. Alexia. Eu tenho uma invenção que fizeram aí que chama amigo. Alexia, você tem amigos? Eu tenho muitos amigos. Ela tem muitos amigos, ela falou, desgraçada. Ai, meu Deus do céu. Ela ganhou de mim, Enfim. Não, mas o que acontece, irmão? É o seguinte, a lógica... Tem dois aspectos da lógica. A lógica é basicamente um instrumento para você usar na filosofia. É como eu digo, por exemplo, se você falar assim, olha, ó mares de Portugal, quanto da sua água são lágrimas de Portugal, né? Essa parada aí do Fernando Pessoa. Cara, o mar não é feito de lágrima, mas é salgado como uma lágrima. Mano, que é a música dos Racionais. O que é clara e salgada. Desenrola, vai, continua. É que a gente... tem que não tem o flow, né? Não tem o flow. Flow não. É porque se eu errar... Se eu errar... abraço pro flow. Se eu errar, a galera vai me cobrar, né? Vai falar, mano... Não, imagina a sensação do Mano Brown vindo te cobrar que você cantou zoado. Mano do céu, você gela. Se o Mano Brown me cobra, tipo, marca eu e me cobrando, eu já ia ficar muito feliz, mano. Não, mano, se ele fala um bom dia pra você, você já fica com medo, velho. De moral, o cara é muito errou minha música. E aí, irmão, bom dia, tá ligado? Pô, você já gela, mano. Fala, ó, desculpa, Brown. Não... Ó, perdão, Brown. Enfim, se um dia o senhor assistir isso aqui, é que a gente te reverencia, cara. Verdade. Pode parecer que não, mas a gente te reverencia mesmo, cara. Acho que, pra mim, é o cara histórico, mano, o Racionais como um todo, né? Bom, pra entender, cara, lógica é o quê? Quando você tá fazendo um discurso mais da estética, você tá fazendo uma poesia, ou você tá cantando uma música, não necessariamente é uma lógica. Porque não tem, a linguagem poética não tem lógica, não precisa ter lógica, né? A batatinha quando nasce esparrama pelo chão, tal. Espalha ramas, né? Começa assim. Depois teve uma corruptela. Mas o discurso lógico é um discurso marcado pelo sentido. Então aí não tem espaço. Quando eu escrevi minha tese de mestrado, que é uma porcaria, aliás, que foi uma tese sobre o Nietzsche, tinha que ter lógica.
uma lógica. Eu tinha que chegar de um ponto, passar por vários pontos e chegar em outro ponto. Lógica seria onde você não abre pra discussão? Não, você abre para discussão. A lógica é você usar o idioma de uma forma organizada que faça sentido. E que você crie, por exemplo, um argumento e a resposta a esse argumento. Entendi. Por exemplo, se eu falar assim, todos os brasileiros são felizes. Se eu criar um argumento dentro disso, eu vou poder tentar provar que os brasileiros são felizes. A minha pergunta foi muito, tipo assim, ó, esse copo tem água. Isso Então, é incontestável. então, esse é um argumento racional. Não, mas esse... Não depende, tem água. Incontestável, mano. O que eu quis dizer é depende pra quem tá vendo. Então, mas a Não, lógica... tem água, mano. É treta. Mas aí você tá flertando entre a lógica e a epistemologia. Tá. Não, era só Claro a minha que ideia. não faz muito sentido pra um filósofo de verdade. Filósofo de mentira vai falar, ai, mas será que isso é água mesmo? Sabe, vai ficar não. Não, a gente não vai fazer isso, mas... O meu que pensamento foi epistemológico. Sim, e o dele foi lógico. O dele foi lógico. Ficando bom nisso. Então, tá aprendendo, cara. No final disso aqui, a gente vai sair com um certificado, vai ser todo mundo feliz, vocês vão ver só. Enfim, mentira. Você imprime no Word. Imprime no Word e assina você, e aí a gente dá um confere no vídeo. Bom, o que acontece, mano? A lógica é basicamente um conjunto de regras que pode estar na escrita. Na escrita, mano. Platão, quando vai escrever um diálogo, ele fala um diálogo com lógica. Mas também você tem uma parte da lógica que é muito legal, que talvez você se interessaria. Eu não me interesso niente pio, eu não me interesso por essa parte, mas o que acontece é a parte da lógica matemática mesmo. Da lógica matemática, cara. Tinha uma coisa muito comum, que tem uma filosofia, uma área da filosofia que flerta muito com a matemática, tá muito próxima, né? A própria filosofia da linguagem, ela vai tentar estudar por meio de coisas chamadas silogismos, né? Corolários, com argumentos, com todas as estruturas de pensamento, que é o quê, mano? Para você fazer um discurso filosófico, ele tem que ter lógica. Não adianta você, por exemplo, falar assim, olha, vou dar um exemplo bem ridículo. No Brasil não houve escravidão. Logo, já que não houve escravidão, os negros de hoje fazem mimimi. Além de ser um argumento imbecil, além de ser um argumento sem historicidade, ele tá carecendo de lógica, mano, porque uma coisa não conclui a outra. Sabe quando você faz? Eu não sei se vocês passaram por isso, quando tem que fazer redação pra vestibular. Tem que ter uma lógica, mano. Você não pode chegar e defender um bagulho absurdo sem ter argumentos pra defender esse... Sim. Assim, tem o pessoal, tem gente defendendo tudo que é tipo de argumento, mas a lógica, ela vai exigir de você que a coisa faça sentido. E aí a lógica matemática, ou do binário que você fala, assim, né? É o lance da inteligência artificial. Que é o 0 e 1, tá? Só pra deixar É o 0 e claro. 1, o binário, sim. Sim ou não? Sim ou não. No campo da filosofia, quando você está trabalhando com lógica, é assim. Não tem perspectivismo, não tem relativismo. Não tem o talvez. Não tem o talvez. Trazendo Você pro popular. E o legal é que a lógica, ela não é tanto uma área que... Tem muita gente que estuda, mano. Os caras de lógica são chatos pra caramba. Entra num bagulho também que é com idioma, que é semiótica, que é um bagulho difícil pra caramba, que não é minha área, mas assim, eu gosto até, mas não suporto. Eu já ouvi Enfim, esse termo. Sim. semiótica, que Eu é uma gosto análise... até, mas eu não suporto. Mano, é umas coisas... Não, sabe, é mais ou menos assim, velho, como eu posso dizer? Vamos supor que você gosta de calopsita. Nossa. E aí, chega o seu vizinho e te dá 5 calopsita. Você gosta ao nível, né, no nível, você gosta, calopsita é aquele pássaro doidão lá, você gosta no nível de ver, mas você não quer isso na sua casa. Você tá entendendo? Tipo É aquele coruja. gosta... Qual? Tipo o quê? Uma coruja. Mas se eu que a pudesse, coruja... eu teria uma coruja. Porra, mas aí Que você não falou pode do ver. símbolo da filosofia, mano. É que- Você furou o rolê agora. É que dizem que a coruja é um animal extremamente difícil de se cuidar. É fedido e tal. Sim, então. Tipo, eu acho lindo a coruja. Então, a coruja é o símbolo da filosofia, graças a Deus Atena, né? Enfim, tem a ver com isso. Mas o que acontece, mano? Tem áreas da filosofia, cara, tem períodos da filosofia que eu gosto, mas eu não suporto, mano. Eu gosto assim, eu gosto lá. Sabe assim, aquela pessoa que você detesta? Você gosta da pessoa lá. Se ela vier aqui te encher o saco, ferrou, entendeu? Então, assim, tem áreas que você tem mais afinidade. Por que eu gosto mais de estética?
Porque eu gosto de escrever, porque eu gosto de quadro. Não quer dizer que os quadros não tenham matemática. Você pega um quadro do Rafael, uma das tartarugas ninja, é um quadro lógico. Não, é um quadro lógico. O cara traçava o cara traçava as medidas do bagulho. A gente vai, quando a gente for ao MASP, vocês vão ver isso daí. A gente traçava eles traçavam a medida do negócio. É um bagulho racional, lógico, matemática pura. Só que, mano, não é um negócio que bate pra mim. Tem gente que delira, mano. Tem uma coisa que é o seguinte, é um silogismo. Vou concluir. Todo ser humano é mortal. Sócrates é ser humano, logo Sócrates é mortal. Isso É o lógico. raciocínio mais simples de todo. Ó, se você pegar, eu não sei se você tá com uma carteira fácil aí, Fabrício. A minha tá aqui. Pega aí, ô Murilo, então, vai. Vou dar a aula mais básica de lógica. Foi onde eu parei, inclusive. Posso pegar aqui sua Fica à CNH? vontade. Só cuidado de mostrar os Tá dados. vencida. Tá. Então vamos guardar. Não, pode ir, porque eu tô na pandemia, eu posso ter uma carta vencida. Não, mas cadê o RG, então? que o mano? assessor- Não tem só a CNH aí. Por Pra que eu vou andar com o RG se o RG tá na CNH? Tá, enfim. Não vamos mostrar, a gente não vai mostrar. Um exercício básico. Isso é lógico, tá vendo? Se tem a RG aqui, pra que eu vou andar com o Sim, documento? sim, é lógico. Tá, eu vou perguntar pro Fabrício pra brincar contigo, tá Tá. bom? O que é isso aqui? Isso aqui é quem? Esse é o Murilo. Esse é o Murilo? A foto aí mostra. A foto mostra, mas é o Murilo? Quase nunca ouvi na 3. É o Murilo aqui? É uma foto dele. Tá, é uma foto dele, então é uma representação dele. Uma representação. Isso aqui não é o Murilo, isso aqui diz quem o Murilo é. Prova que ele Prova que ele é ele, né? Isso aqui prova que o Murilo, por mais que seja seu irmão, ele não vai ser você, mesmo se vocês fossem gêmeos. Há um princípio, até tocou a polícia tá vindo aí. É uma questão de identidade. Identidade. Isso diz que algo é algo e que algo não pode ser outro algo. Um é igual a um e um não pode ser igual a dois. É o princípio básico. Ou é ou não é. Isso é um princípio lógico que surgiu na filosofia. Para você ser matemático, você tem que ser meio filósofo. Então, o que acontece? Aliás, se você quiser encher o seu... Eu já falei isso em off. Se você quiser encher o seu professor de matemática, que adora lógica, adora número, faça a melhor pergunta da Terra para um professor de matemática. A matemática foi inventada ou descoberta? O professor de matemática vai até pedir arrego, porque ele vai ficar discutindo isso. Ele vai falar um lado, mas daí, se você argumentar bem, você pode quebrar o argumento dele. Um dia eu ensino vocês. Bom, Que professor Tem- filha da puta. tem uma outra... Cusão, Não, né, mano? tem uma outra... Não, Você mas era odiado pelos outros professores? eu acho que sim, mano. Eu nunca cheguei a perguntar, sabe? Aliás, dá pra fazer uma enquete, né? Se os outros professores que tiveram aula no mesmo lugar, deram aula na mesma época que eu, falarem. Eu não sei, eu acho que eu era, cara. Eu acho que porque, assim, por uma grande parte do momento, né? Eu trabalhei 7 anos numa escola aqui em Jundiaí, que eu não vou falar o nome. Por um bom tempo, cara, eu me dava muito bem com os estudantes. E isso acaba gerando uma certa inveja, porque o professor novidade... É aquele professor, chegou agora, tá todo mundo achando legal. E de filosofia, né, mano? É a calopsita. É aquela coisa que você não quer perto. Mas enfim, pra resumir, o que é, Estamos em mano? lógica. Aquilo que é o que é, né? Tem um princípio básico. Uma coisa não pode ser ela e outra coisa ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Deus é capaz de tudo? Vamos supor, somos cristãos. Vamos brincar que a gente é cristão. Todo mundo é cristão. Um cristão diria que sim. Isso. Deus é capaz de tudo? Tá. Então Deus é capaz de construir uma pedra que ele não consegue carregar? Aí não dá pra responder. É uma questão de lógica. Deus pode acabar com a fome do mundo. Não. Nada a ver isso que você tá falando. Não, Por que não? tem. Porque o que ele falou é uma contradição. Como ele pode criar uma pedra que ele não pode carregar? Se ele consegue criar uma pedra que ele não consegue carregar, ele não pode tudo. Ele não é capaz Se de ele tudo. não pode criar uma pedra que ele não consegue Ah. carregar, então ele não pode tudo. Eu cerquei... Então, eu falava essa frase na sala de aula, aí a molecada achava que eu era o demônio, né? Achava que eu era satanista. Aparecia a mãe perguntando Porque o que eu essa tava também é uma falando. lógica. Se você não acredita em Deus, logo Você é demoníaco, satanista. né? Logo você se corta fazendo pentagrama. É foda, né? Brasil. Enfim, mas aí o que acontece? Eu tentava explicar pra eles que é uma questão de lógica, não é uma questão nem de fé. Não tem nem... Se eu colocar formiga ali, se eu colocar um orixá, se eu colocar Buda, não importa. Eu criei uma contradição. Se Deus é um ser perfeito e é capaz de tudo, ele é capaz de construir uma pedra que ele não carrega?
Aí o aluno fala, sim, mas peraí. Então ele vai construir um negócio que ele não é capaz de suportar, ele contradisse, perdão, nossa, meu Deus. Ele contradisse. Aí se ele fala, não é capaz, então ele não é capaz de tudo. Então, para qualquer uma das respostas, ele não é capaz. É uma contradição. É uma contradição absurda. E eu explicava isso não para explicar fé. Eu nem falava na época da Idade Média, que é um período de fé. Então, a lógica é essa brincadeira. Por exemplo, tem um texto do Aristóteles que é perguntando se amanhã o sol vai nascer. Aí tem um outro pensador que pega esse gancho, um cara lá do século XVII que foi economista e manjava um pouco de jurisprudência, chamado David Hume. Ele que desenvolveu o padrão ouro. Foi um dos caras que desenvolveu a ideia do padrão ouro, né? Que é atrelar a balança comercial à quantidade de ouro que você tem. Ele era um escocês e aí ele foi muito importante para o mundo britânico. Ele vai falar assim, o que garante que o sol vai nascer amanhã? Quem garante? Só porque você viu 500 mil vezes o sol nascer amanhã, ele vai nascer? Aí é uma questão de lógica, mas também flerta com umas outras áreas. Por quê? O que faz a gente acreditar que as coisas vão ser exatamente iguais amanhã é o nosso hábito. Não quer dizer que vão ser. Uhum. Mas aí já fugi um pouco da lógica. Eu desviei porque é muito chato a Não, lógica. faz sentido, cara. Mas faz você sentido. entende? Porque assim, decidir, pensar sobre um argumento racional é uma questão de lógica. Porque você pode pensar que o sol nascer amanhã é lógico. Mas não é lógico. Mas não é lógico. Será que... E se em um determinado momento da história da natureza, que foge à nossa compreensão, o sol aparecer de um outro lado, ao inverso? Só apaga. Enfim, Aí já é filme de... Não, já é sim, filme... mas... Não, mas pode ser, mano. A nossa... Mas aí tá atrelado muito à questão do hábito. A gente acredita que algo vai ser daquele jeito e por isso que a gente acha que vai ser daquele jeito. Isso é simplesmente o hábito. Mas a questão de lógica, ela é isso, mas ela também instaura as questões de não contradição, mano. Uma coisa não pode contradizer a outra. Se A é igual a A é diferente de B. Né? Se A é igual a A e B, A então pode ser A e B. É uma coisa muito básica, que nem a identidade que estava aqui não é o Murilo, mas diz quem o Murilo é, uma representação. É aquilo que se eu alterar, eu altero. Aí eu posso, por exemplo, assim, o Murilo pode cortar o cabelo, ele vai deixar de ser ele. A essência dele continua sendo dele. Ele pode pintar o cavanhaque de roxo. Aliás, se esse vídeo der 1000 views, ele vai fazer exatamente isso. 1000 não, se der 1 milhão eu faço. 1 milhão, pô. 1000 tá bom. Você quer começar? Se der 1000 views, ó, você vai cortar. Faz o corte aqui, ó. Vai ser o corte aqui, ó. Se esse vídeo der 1000 visualizações, falei 1000 direito. likes, 1000 likes. 1000 likes. Visualizações não. Então, 1000 de novo. 1, 2, 3. Mano, como que vocês fazem promessa? Se esse no terceiro? vídeo... Não, calma. A gente tá prometendo... É uma questão de lógica. Se esse vídeo der 1000 likes, o Murilo vai pintar o cavanhaque de que cor, Fabrício? Roxo. Roxo. Tá bom? Roxo. Em relação à nossa fase que estamos aqui na pandemia. Bom, a lógica é isso. Tá bom? Não, Tá. não é isso de pintar o negócio de roxo. Metafísica. Aí Agora é é a área mais Essa é a treta. treta. Essa é a treta. O que é a metafísica, Eu cara? gosto dessa área. Eu gosto dessa área porque, assim, nem é a minha favorita, mas eu gosto das tretas dessa área. Então, a metafísica, uma pergunta. Ela é aquilo que não é palpável, aquilo que não é matéria, aquilo que não é físico? Exato, nobre samurai. Bom, o que acontece? Faltou o coquezinho, Samuel. É, né? Não, mas nem tem aqui, nem vi. Cafona também. Cuidado, nossa. Nossa, o vídeo vai ser cancelado por causa dos utilizadores de coques samurais. O foda é que vocês estão bebendo, vocês têm desculpa ainda. Eu tô na aguinha aqui. Bebendo? Quem que tá bebendo aqui? A gente tá se hidratando com vinho. Poxa. O vinho pode ser aquilo e não aquilo? Enfim, não, mas é zoeira à parte. O que acontece? Em um determinado momento, a galera tinha muitos livros. E um dos lugares que tinha muito livro era numa biblioteca chamada Biblioteca de Alexandria. E lá tinha um cara chamado Andrônico de Rhodes, né? Não precisa procurar o nome dele, mas enfim. Ele estava organizando as obras do Aristóteles. E o Aristóteles, numa das obras, ele falava da physis, que é a palavra que originou física, mas que não é nem tanto a disciplina de física como é hoje, não quer dizer só isso, e também não é física, né, no sentido de mundo físico só.
É uma soma dessas duas coisas, mas é muito mais profundo. É onde Aristóteles vai analisar o mundo, né? O mundo empírico, aquilo que eu percebo por meio dos 5 sentidos. Aí, esse cara... Mano, Não fala. explica o que é a palavra empírico. Empírico? Empiria é tudo que é percebido por meio dos meus 5 sentidos. Eu explicava assim na sala de aula. Eu pegava, por exemplo, o tênis de um aluno, geralmente o mais filha da puta, né? Eu pegava o tênis de um aluno... porque daí ele fazia silêncio. Eu andava na sala, eu ia no aluno que era o que mais conversava. Tinha os do bem também, mas daí eu pegava o tênis dele e eu cheirava. Eu falava, olha os 5 sentidos aqui. O professor de filosofia cheirando o A tênis do gente se aluno. humilha, cara. A gente se humilha por um salário assim ainda por cima. Imagina quem tá, os professores. Um salve pros professores da educação pública. Vocês são os nossos heróis sem máscara. Mas use máscara na rua, né? Outra coisa que eu quis dizer. Bom, são os verdadeiros heróis desse país, são os professores. A gente tem um que acompanha muito a gente. É mesmo? O Rodrigo. Rodrigo, o professor Rodrigo. Então Dá manda um abraço salve, pro professor Ele é Rodrigo. professor biologia, né? Ele é professor de... Acho que é biologia, cara. Eu não lembro. Biologia. Mas é biologia. Escola Professor pública. bombado, Uhum. monstro, ex-bombeiro, Ex-bombeiro. Ixi, então é bravo. não dá sangue pra- bom. Gente boíssima, mano. Um beijo, Rodrigo. Um Você é beijo sangue pro bom. Rodrigo. Nossa, tá fedendo já. Eu pegava o tênis, né, gente? Não vai errar aí a pronúncia. Pegava o tênis de um aluno e ia lá. Olfato. É o mundo que eu percebo pelo olfato. Aí, né? Eu ia, andava, dava um murro na parede, ou um murro na lousa. Audição. Aí eu ia nos 5 sentidos. Quando chegava no paladar, era engraçado por quê? Porque eu lambia a parede, mano. Eu ia lambir a parede. Não, mas, mano, todo mundo... Cara, o dia mais surreal foi quando eu cheguei... Como eu queria que você fosse meu professor, Cara, velho. não, você não ia moral. querer, mano. Você não ia querer. Você ia ver minhas provas e ia ficar com ódio de mim. Cara, eu lambi a parede. Daí eu juro pra você, mano. Filosofia não tem certo e errado, você não pode. Então... Não, tem também, né? Qualquer coisa também. Tinha uns malucos... querendo jantar o professor. Não, tinha uns malucos que escreviam umas groselhas, mano, que eu tinha que rir, cara. Eu acho que eu guardei algumas provas, eu não posso mostrar os nomes, mas acho que eu guardei alguns trabalhos, assim, tinha cada coisa absurda, enfim. Porque a galera acha que filosofia, ela é muito aberta, mas não é qualquer coisa, entendeu? Não é tão bagunçado. Não, a assim, galera né? cagava nas provas, cara. Tinha uns malucos que zoavam rolê. Voltamos à metafísica. Mas aí, enfim, né? Eu explicava o mundo físico, explicava o mundo empírico. O mundo empírico é a percepção dessa realidade aqui. Então eu percebo por meio da audição, por meio do olfato, por meio da visão, por meio do tato, né? E aí eu chegava no meio do paladar, eu ia na porta da sala. E aí eu lambia a parede, mano. Teve uma vez, cara, que eu cheguei na biblioteca de Jundiaí aqui, na biblioteca pública. Chegou uma pessoa e virou pra mim: "Você é o professor que lambe a parede?" Juro por Deus, velho, juro, cara, juro mesmo, Olha juro. essa referência. Eu falei assim, mano, é por isso que a galera tá me conhecendo, não é por ser professor de filosofia. Daí, mano, eu continuei lambendo a parede, continuou a fama, né? Enfim. Aí o que Tudo acontece? pelo like, né? Tudo pelo like. O que a gente não faz pelo like? Ai, like. Mas o que acontece? O mundo físico é esse. Só que existe um mundo que, para o Aristóteles, principalmente para o Platão, o Aristóteles ele entrou meio de gaiato na coisa, porque ele não acreditava muito num mundo para além desse. Mas acabou que o cara que organizou as obras dele pegou o livro da Physis, que era o livro da física, que analisava esse mundo do empirismo, da empiria, do mundo dos 5 sentidos, e ele chegou um outro livro que falava de umas coisas mais top, falava de como surgiu o cosmo, como surgiu o universo, velho. Daí ele colocou depois do livro de física. Então em grego ficou Physis e depois ficou Metaphysis, que é o livro que está depois da Physis. E acabou virando metafísica, aquilo que está depois do mundo físico. É nessa área que você estuda aquilo que você não percebe nos seus 5 sentidos. Não é intuição, não é signo, não é brisa de tarô, não é essa parada. Não é ayahuasca. A metafísica vai estudar os primeiros princípios. Seria mais ou menos onde hoje estaria a astronomia. Basicamente. Onde se organiza... Como que eu penso o cosmo? Como que surge essa porra toda?
Então a metafísica, só que daí surge a Idade Medieval. Aquilo que vem logo depois dos gregos antigos. E aí os caras vão falar, caraca, mano, Aristóteles está falando uma brisa muito da hora. Só que os medievais, eles estão em perspectiva com a Bíblia. E a Bíblia tem um Deus supremo que criou toda a parada. E aí a metafísica virou tudo que é os Aí de a Deus. metafísica virou basicamente uma reflexão teológica sobre as coisas que eu não consigo ver na Terra, o que está além da minha compreensão. E aí a metafísica durou de Aristóteles, que não usou o termo metafísica, mas durou dessa herança do Aristóteles até o século XX. Quase 21 séculos. Você tem noção disso? Uhum. Vai, de 21 não, vai chutando forte aí, 18 séculos, forte. Vai ter um filósofo do século XX chamado Heidegger, que vai falar que a metafísica ainda existe e é uma área. Ele vai falar por quê? A metafísica, ela se casa, eu vou concluir aqui, a metafísica se casa com uma outra área chamada ontologia. Ontologia é o estudo do ser das coisas. É o estudo daquilo que faz aquilo ser aquilo, que tem muito a ver com lógica. Quando a gente entrar nos filósofos, a gente vai entender que cada um desses pensadores reflete de uma forma. Metafísica foi muito utilizada pelas religiões. Por quê? Surgiu a metafísica católica, a metafísica espírita lá no século XIX, a metafísica protestante. Por quê? Foi uma área que acabou pegando muito forte entre os religiosos. Porque é você tentar falar daquilo que está além do mundo físico. Tudo bem? Então, a metafísica não era isso para os gregos. Porque os gregos não acreditavam em um deus, eles acreditavam em vários deuses. Em nenhum momento, especificamente, os deuses gregos criavam o mundo. Porém, Platão e Aristóteles têm algumas passagens que eles vão tentar analisar o surgimento do cosmos. E é por isso que é além do mundo físico, porque é filosofia especulativa, é teoria pura. É aquilo que você não vê. Fechando, Aristóteles era um cara meio cientista. Ele era o cara do mundo físico. Ele tinha que ver, ele tinha que pegar a planta, definir. Sabe aquela parada de biologia? Reino, espécie, fungo? Reino, filo, família, sabe aquela... isso chama taxonomia. Sei. Eu lembro que eu vi isso, Não, né? não, tudo bem. Saber, você tá querendo Sim, um pouco não, demais. mas isso basicamente é taxonomia. Eu posso estar falando uma besteira, mas eu acho que é esse nome. É a divisão de reino, Sim. espécie, né? Nós somos de que gênero, né? O homem é gênero masculino e feminino, o ser humano. Daí de que espécie, de que família, de que grupo, enfim. A gente é do reino animal, nós somos mamíferos, aquela parada. Sim. Foi o Aristóteles que fez, velho. Nossa. Foi Aristóteles que bolou essa parada. Não é que foi ele, mano, porque em filosofia você não chega e fala assim, foi ele que inventou. Mas foi ele que caminhou pra essa área. Então o Aristóteles era um cara muito focado. Era um maluco que falou de quase todas as áreas que a gente estuda hoje. Foi Aristóteles, mano. Ele é, acho que o pensador mais influente que a gente Cara, até mais do que Platão. Por quê? Platão influenciou muito o cristianismo. A gente vai explicar isso mais pra frente. Mas o Aristóteles, mano, ele falou sobre botânica, sobre biologia, sobre meteorologia, velho. Sobre amor. Sobre amor. Então, ele fala dos temas morais, dos temas éticos, da política. Ele fala da poética, da poesia. Ele vai falar da poesia, da peça de teatro. E assim, a gente tem... Nossa, eu não vou lembrar o número, mas eu acho que a gente tem 35 obras do Aristóteles. 35 livros do Aristóteles. Eu acho que é menos, eu não lembro a data, eu vou pesquisar, que agora já me foge. Dizem que isso não era nem um quarto do que ele produziu. Há vários relatos de alguns filósofos posteriores que falam que ele produziu muita coisa a mais. Você tem noção disso? Foi perdido pela Não, história. a maioria. E nas traduções também, a maioria se perdeu. Mas isso a gente vai falar depois. Eu quero que vocês entendam que a filosofia clássica não é a verdade do universo. Essas áreas da sabedoria, elas influenciam áreas que existem hoje. Né? Existem áreas hoje. Mas a base, para você entender, é esse vídeo aqui. Era isso. Então, só para juntar as ideias e resumir, Uou! a filosofia clássica
ela é dividida em basicamente 6 áreas. Bem básico isso. Tá? Tudo aqui é básico, cara. A gente vai se aprofundar conforme Sim. for falando dos filósofos propriamente ditos, tá? Uhum. Então, alguns filósofos dedicaram a sua vida a pensamentos éticos, pelo menos fase da sua vida Sim, em sim. pensamentos éticos, discutir, pensar o que é o certo ou errado, de como se comportar, de como fazer, de como agir. Sobre a política, sobre a maneira de se aprender, a maneira que se aprende, né? A epistemologia, Sim. Que é o a estética, que é o que é belo, Na isso, questão né? As da reflexões arte, sobre né? a arte, sim. Reflexão sobre a arte. Sobre a lógica, né, a construção de um raciocínio, o que é, o que não é, não pode ser, Sim. e sobre A a metafísica. metafísica, que são coisas além da física. Além do que entende a Além nossa do- vã filosofia, como diria Shakespeare em Hamlet. E é isso. Então são essas 6 áreas que a gente vai agora, a próximo episódio a gente já vai começar a falar de como os gregos saíram da mitologia, passaram para o pensamento lógico Filosófico, filosófico. lógico, filosófico, sim. e quem foram os primeiros filósofos, né? Os pré-socráticos, ou que você não gosta de falar pré-socrático, né? Como Eu que não, você gosto chama? eu não gosto de usar o termo, mas a gente pode usar. Eu gosto de chamar de filósofos da natureza. É uma coisa mais reggae, né? Tá, legal. Rastafari. Então, no próximo episódio a gente já vai falar de como se deu a passagem das explicações mitológicas para as explicações lógicas sobre o mundo e quem foram os primeiros filósofos. Yes, baby. Então é isso. Eu sou o Murilo Eusébio. Eu sou o Fabrício Eusébio. Eu sou o Wildon Vital de Melo, camaleãozinho albino, calanguinho de Jundiaí. E ajude a gente lá no Apoia-se. Ajude a gente pelo Pix, www.apoia.se/parlapodcast. Ou então você pode fazer um Pix no e-mail murilo1603@gmail.com. murilo1603@gmail.com. Entrem no site da EC Pinturas, www.ecpinturas.com.br. Tô esquecendo de mais alguma coisa, Fabrício? Não. Você falou do Apoia-se, do Pix e da EC Pinturas. Então é isso. Siga a gente lá no Instagram, curte o vídeo, comenta, compartilhe com os amigos. Comenta aqui se a gente falou alguma besteira, se a gente esqueceu de falar alguma coisa. Essa interação entre a gente é importante e é muito legal, cara. A gente cria laços com pessoas que comentam lá nos vídeos, né? Que são muito legais. E também segue lá no Instagram e faz pergunta no Instagram, manda mensagem no Instagram, que eu respondo todo mundo. Ou E não. Desculpe nossa burrice. Que nada. A gente tá no aprendizado aqui. Eu também não sei um monte de coisa. É nóis. Obrigado, Então é isso, viu? galera. Tchau, tchau e até a Valeu. próxima. Tchau, tchau.